Eu queria convidar aí o nosso amigo Inácio Arruda, né, um lutador aí pela ciência e tecnologia, tanto do Ceará como do Brasil, né, e agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco, Inácio. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Professor Barros Neto, professor Armênio, que dirigem aqui a nossa sessão da SBPC, e também a ASTEF, a direção aqui do Barros Neto, que vem atuando assim, de forma muito persistente para que a gente possa discutir os temas relevantes da produção científica e tecnológica do Ceará e do nosso país. Cumprimentar assim, muito especialmente a professora Fernanda, um grande abraço a toda essa direção nacional da SBPC, um braço assim, muito importante para a atuação, especialmente daqueles que estão no Congresso Nacional preocupados com a produção científica do nosso país. A SBPC tem sido permanente, muito frequente, acompanhando os dirigentes das FAPs e acompanhando os dirigentes dos estados através das suas secretarias. Então, a SBPC tem dado suporte, tem colocado a logística, que às vezes é pequena, mas coloca à nossa disposição para que a gente possa enfrentar o debate no Congresso Nacional. Sejam os parlamentares, sejam as direções das FAPs e também do Conselho de Secretários. Então, é uma atuação muito destacada, muito importante e, sobretudo, articuladora de muitas entidades do setor público e do setor privado. Eu acho que esse é um papel que a gente tem que ressaltar do trabalho da SBPC, da sua direção nacional. Então, meus cumprimentos especialmente. Professor Fernando Peregrino, sempre com essa atitude firme, consequente, mostrando o significado da pesquisa científica e tecnológica para o país. E o Odir, que já tem nos acompanhado aqui no Fórum do Conselho, juntamente com as FAPs, dirigindo essa importante instituição, ele sempre traz aqui esse quadro panorâmico da realidade, para a gente olhar e ficar mais preocupado, entendeu? Você nos coloca assim, um quadro muito, muito forte, né, da realidade nacional. E por que nós travamos essa grande batalha? Uma batalha é um cabo de guerra de muitos anos, de muitas décadas, de alguns séculos, mas muito novo no Brasil. Se você pegar a criação do CNPq para cá, de Álvaro Alberto para cá, quando você materializou um projeto, uma ideia, então isso é muito, muito pouco, muito recente. Né? Esses homens que abraçaram esse projeto, o Fernando citou o caso do Darcy Ribeiro, as suas ideias para o Brasil e para a América Latina, quer dizer, essa região do mundo, ele que vai completar exatamente o seu centenário no ano do bicentenário da independência, né, e da Semana de Arte Moderna. Então, quer dizer, você tem aí um legado fantástico desses homens, mas a estruturação desse setor no Brasil ela é muito, muito recente. CNPq, CAPES, é coisa muito nova. FINEP, FAPES, então, nem pensar. Tirando São Paulo, toda a estrutura restante é muito jovial. O Ministério da Ciência e Tecnologia é da redemocratização. Então, para a gente ter ideia assim, do que nós estamos tratando. E a batalha crucial que eu vejo nesse sentido. Durante anos, nós ficamos ali já iniciamos aqui, na verdade. Eu lembro que eu era vereador e nós formamos, Fernando, aqui uma comissão de vereadores para querer influenciar a Assembleia Constituinte Estadual. Estava fazendo a Constituição Estadual. E nós formamos uma turma de vereadores, juntamos com uma turma de pesquisadores, Flávio à frente, nosso físico aqui do nosso estado, Flavinho, pega a tua moto, vamos para lá. Entendeu? Ia Flávio, Tarcísio, uma turma grande de pesquisadores, para dentro da Assembleia Legislativa, para materializar uma conquista que a gente estava desenhando nacionalmente e nos estados, que era os famosos 2% de investimento da receita tributária do Estado nos programas de ciência e tecnologia. Então, isso foi isso tudo que nós estamos falando de constituinte e, na sequência, as constituições estaduais, para garantir meios materiais para um projeto dessa ordem. Qual o problema? Porque nós conseguimos, nós temos esses anseios nossos, eles estão dentro da Constituição.
Nós ampliamos, inclusive, o espaço dentro da Constituição, na legislação infraconstitucional e também nos estados. Então, nós nos estruturamos, tanto que o surgimento das FAPs apresenta esse número muito significativo de apoio, né, de recursos públicos estaduais. Então, você tem ali um aporte razoável. Onde que mora o nosso problema? O nosso problema mora no que nos ensinava o nosso querido Darcy Ribeiro, Paulo Freire e tantos outros centenários. Queremos ter uma nação, de fato, soberana, capaz de conduzir os destinos, de fato, do seu povo, ou não queremos? Se queremos, temos que ter forte investimento na educação, na produção científica e na construção de um parque fabril capaz de responder às nossas necessidades. Decidido isso, temos competência para isso? Seremos capazes de fazer? Sim, seremos capazes de fazer. Mesmo com o grau de importação de tecnologia que as nossas grandes companhias industriais, as maiores companhias industriais brasileiras, têm, porque elas importam ainda muita coisa, mas veja que em alguns setores de disputa no campo da ciência e da tecnologia internacional, quando foi o caso de responder à prospecção de petróleo em águas profundas, foi a nossa inteligência, porra, não foi outra. Entendeu? Foi a nossa, ninguém daria. Ninguém. Eu lembro do brigadeiro Salomone dirigindo o Centro Tecnológico de Aeronáutica e conduzindo ali o debate junto com o pessoal do ITA, e lembro da nossa presença logo depois do acidente dramático em Alcântara, e o Salomone primeiro duvidando do termo acidente, mas não tendo outra explicação, é melhor ficar com acidente, porque se não for acidente, a situação é mais grave, então você precisaria tomar outras decisões, e não tendo força para outras decisões, fica com acidente mesmo que resolve. Então, mas ele explicando o que é o Programa Nacional, o Programa Aeroespacial Brasileiro. Primeiro, uma capacidade enorme, contida. Uma capacidade enorme contida. E, ao mesmo tempo, uma disputa ferrenha. Ele olhando para a área da produção de chips e já dizendo: não teremos programa espacial. Nós precisamos de produção de chips. É uma corrida mundial. Sem essa produção, nós não teremos soberania. Então, você imagina disso que nós estamos falando. Queremos ou não queremos ter país? Entendeu? Se não queremos ter país, também, tudo tranquilo. Vamos de commodities, vamos vendendo o que a gente pode, entendeu? Arrancando o que a gente pode, distribui, e depois fica esse oco, fica esse vazio entre nós. Mas se queremos ter um projeto, e qual a demonstração da ideia do projeto? É que sempre, nos momentos históricos, todos eles, da independência, com o patrão da independência, que a gente esculhamba todo dia também esse negócio, mas com o patrão da independência, sendo um homem da ciência, um pesquisador, reconhecido fora, e reconhecido, inclusive, pela imperatriz, e com uma ideia de projeto nacional, porque tinha uma ideia de projeto de país, poucos meses depois da independência, já estava deportado. Isso que é o problema, porque essa elite nossa, essa tropazinha de senhores de escravos aqui do nosso país, não admitia aquela coisa absurda que ele propalava, que ao investir na formação e trazermos para cá cérebros, trazermos para cá inteligência que o mundo já tinha naquela época, para nos ajudar a construir o projeto de país, e já incluindo as tribos nativas e os negros, era absurdo, era inaceitável. Então é melhor banir logo aquele miserável para ele deixar de besteira e ir embora. Os pequenos desenhos que tivemos no Segundo Império também foram detonados, inclusive com a questão da indústria nacional. Com todos os defeitos que você possa botar no Mauá, com todos os defeitos que você possa botar.
no Delmiro Gouveia, que namorava muito, entendeu? Com todos os defeitos que você possa colocar, se quiser. Tá certo? Mas eles estavam buscando projetar esse caminho. Eles também foram expurgados. Quando veio o caso do Getúlio, porque é muito controverso, porque eu mesmo falar do assunto, sempre a gente fica meio arrepiado, porque o cara mandou a Olga para o inferno e tantos outros, entendeu? Mas o cara, eu lembro daquele diário do Getúlio, ele falando das tropas brasileiras que foram convocadas para defender os territórios que estavam sendo anexados ao mapa brasileiro, de que ele precisava de tropas para proteger, porque os americanos tinham decidido que se o Brasil anexasse aquelas regiões, seria invadido. Então, no diário dele, ele conta a história. Ele disse, olha, com aquele exército a gente não ia defender nada, entendeu? Mas eles se deslocaram até o Mato Grosso. Por sorte, Rio Branco despachou uma mensagem dizendo não precisa. Os americanos já concordaram que esse negócio aqui é nosso mesmo, entendeu? Então ficou por isso. Mas se precisasse daquelas tropas desvalidas, não tinha. Nós perderíamos território, ao invés de ter aqueles novos territórios. Isso era um esforço demonstrativo do que era a cabeça do Getúlio, já pensando, matutando sobre o país. E como criar um mecanismo que possibilitasse você ter um desenvolvimento industrial arrojado. E foi uma batalha. Foi uma batalha. Esse último texto descrito já de forma mais elevada do Lira Neto, segundo os gaúchos, um cearense querendo falar de gaúcho é um negócio terrível, não teria sentido, mas o Lira Neto descreve, retirando a informação lá dos diários do Getúlio, sobre por que ele não largou a presidência ali em 53 e ficou esperando, etc. e tal. E ele explica, então, para o interlocutor que ele não largou a presidência porque ele precisava fazer uma última coisinha. E a última coisinha era um enfrentamento grande em torno do programa de energia do país, que incluía Eletrobras e Petrobras. Então, essas últimas coisinhas que os caras queriam fazer. O que é um setor de energia para o país? Se não é uma alavanca gigantesca que precisa de inteligência, capacidade, inovação permanente. Era isso que o cara estava fazendo. E por isso merecia morrer. Esse era o problema. Tinha que ser condenado. E foi condenado. Condenado por todos os lados, na verdade. Condenado por todos os lados. E veio, mesmo no período dos militares, eles, ao investirem na produção de energia, também foram bombardeados. Esses também foram bombardeados. Porque entrou aí não só a energia, a ampliação do parque de geração de energia elétrica, hidráulica, mas entrou o parque de geração nuclear. Então, também dali em diante, vocês não precisavam mais estar presentes na vida política do país. Então, você veja que o embate é muito feroz. É uma batalha que exige uma decisão política muito arrojada. Quando o Lula chegou na presidência, que eles esperavam que ele ficasse aí uns 3 ou 4 dias na presidência e se desmoralizasse por incapacidade, o Lula também desenhou, o Fernando deve ter acompanhado isso, mas eu assisti uma reunião do Lula, ele reunido com todos os reitores. Uma reunião de mais de um dia, porque quando você passa terminou o dia, você entrou na noite, já é uma reunião de mais de um dia. E ficou ali o Lula pacientemente. Entendeu? E eu vinha com outro deputado aqui, coordenador da bancada do Nordeste, era vice-coordenador da bancada do Nordeste aqui do Ceará, e o Lula deu um grito na porta lá e disse, entra aí, senta aí. Eu preciso falar o assunto com você, que era o assunto da confusão da interligação de bacias do Rio São Francisco com os rios do Nordeste Setentrional, que ficou com a alcunha de transposição de águas do Rio São Francisco. Então, ele precisava resolver isso, ganhar na bancada do Nordeste, porque tínhamos uma resistência da Bahia que influenciava Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, ele precisava ganhar isso aqui. E nos chamou para ficar ali. E a gente, louco, que a gente não estava lá para isso, a gente ia para outra reunião, lá com o Luiz Dulce. E ele nos atrapalhou. Mas não tinha como você sair, o cara, senta aí. Aí ficamos ali esperando pelo Lula. E o Lula, até chegar no intervalo, para todo mundo respirar, tomar água, que também não era almoço, era apenas um lanchezinho que ele fazia, eu estava ali na mesa, ele nos atendeu e nós pudemos sair. Mas o resultado é que aquela reunião foi até a noite.
E ele fazia o quê? Ele estava ouvindo, ele estava matutando sobre esse projeto, de se nós teríamos ou não capacidade de tocar um projeto de desenvolvimento nacional mais arrojado, e do que precisava. E quem ele tinha que reunir? Ele tinha que reunir as universidades. Por isso a reunião era com os reitores das universidades. Todos os reitores. Os que concordavam com ele, os que gostavam dele, e os que não gostavam e não concordavam. Botou tudo na mesa para discutir isso. Quer dizer, o tempo era pequeno, porque não era nada. A Angela Merkel passou 16 anos. Entendeu? Ninguém nem reclamou que a mulher era ditadora, coisa nenhuma. O Lula ia ficar no máximo 8, mas nesse tempinho que ele estava dizendo o seguinte: eu preciso fazer isso. Eu preciso abrir veredas. É como se eu estivesse abrindo veredas novas para o programa de desenvolvimento. Com todos os problemas também que nós temos e que tem a estrutura política do país. Mas era isso que ele estava desenhando. O que precisava fazer? Era preciso expandir a formação, era preciso investir na formação de mais mestres, mais doutores, qualificar melhor a formação do ensino fundamental, qualificar melhor no ensino médio, gastar mais recurso aqui, botar o dinheiro aqui. Então, isso é decisão política. Fazer isso é decisão política. Enfrentar esse debate é uma decisão política. Acho que isso um pouco que o Peregrino também colocou aqui, secundando a Fernanda e seguido do Odi, é o problema nosso de decisão política, de ter um projeto de país, né? E que, evidentemente, isso já poderia ter sido resolvido. Quer dizer, por acaso, a Angela Merkel era de onde? Qual era o partido dela que ela decidiu investir imensamente no projeto de desenvolvimento da Alemanha? Um partido conservador, uma coligação conservadora, uma coalizão conservadora. Mas eles têm a ideia do projeto de país estabelecida, mesmo com as divisões gigantescas que tem a Alemanha, mas eles têm uma decisão. Né? Os franceses têm essa decisão. Os americanos tomaram essa decisão. Entendeu? Os chineses, quando formataram o chamado programa de 50 anos, formataram com as universidades da China. Era uma assembleia da direção política do país, com o Partido Comunista e a Assembleia Nacional, com 8 partidos que eles têm lá funcionando naquela Assembleia. Eles sentaram com a universidade e fizeram o projeto dos 50 anos da China, que deu nisso que está aí agora. Entendeu? Não cai do céu, não. Entendeu? Foi uma decisão de natureza política, de muito arrojo político. Então, criar essa corrente de pensamento no país, ela é muito importante. E essas instituições nossas têm um papel muito grande, porque você precisa criar essa corrente de pensamento, de ter o país como um projeto arrojado de desenvolvimento. Aí sim, com isso você tem capacidade de incluir milhões de brasileiros no projeto de desenvolvimento e dar saltos. Olha, você imagina, se eu estou já com o que eu chamei apenas de veredas de desenvolvimento, de projeto nacional, que foi aberto ali nesse período recente, que demonstrou grande capacidade. Você dá saltos permanentes de crescimento na publicação de artigos, você pode, daqui a pouco, dar saltos maiores na inovação tecnológica. É o que vem na sequência, é o que pode vir na sequência. Mas isso precisa de decisão política arrojada. Por último, eu assisti ali, entre outras decisões que foram adotadas, claro, você poderia citar inúmeros movimentos que foram feitos. Um dos movimentos que foi realizado que se deu depois da Conferência de Ciência e Tecnologia foi a de não contingenciar os recursos de ciência e tecnologia. Foi feito no finalzinho do governo Fernando Henrique, pelo embaixador, que fez a conferência ali com a gente, e, na sequência, veio o governo do Lula, e que todo mundo tinha dúvida, o que vamos fazer? Tinham muitos fiscalistas ali que achavam que não tinha que ter nenhuma amarra que estava liberado para os outros, por que você teria que ter essa regra de não contingenciamento para a ciência e tecnologia? Mas o Lula bateu na mesa. Disse que nós vamos manter a regra. Nós não vamos contingenciar os recursos. E isso durou quase que 10 anos, porque entrou nos 2 primeiros anos da presidente Dilma esse movimento de não contingenciar os recursos. E foi um grande sucesso, eu considero assim, um grande êxito, foi uma grande alavancagem. Mostrou que, num tempo curto,
você pode avançar. Vocês disseram o seguinte, que nós perdemos vários momentos da história, poderíamos ter dado salto. Mas nós temos que pegar uma hora, um gancho que dê a possibilidade de salto e de seguir como um país soberano capaz de dar qualidade de vida adequada ao seu povo. É para isso que nós queremos ter um desenvolvimento científico e tecnológico arrojado, para que esse projeto possa incluir a esmagadora maioria da população brasileira. E isso é possível. As demonstrações são muito claras de que isso é possível. Agora, isso é fácil de fazer? Não é. É uma batalha política muito arrojada. Por isso que precisa de uma corrente forte de pensamento, que ganhe setores significativos da população. Se não ganharmos, então a população diz, bom, esse negócio não vai nos adiantar. Alguém me perguntou, o governador lançou um edital de 92 milhões de bolsas. Mas, pelo amor de Deus, 92 milhões de bolsas, estão ficando doidos. Estamos. Nós enlouquecemos já há algum tempo e continuamos ficando ainda mais doidos. Então, achando que é pouco esses 92 milhões de investimentos em bolsa. Por quê? Porque compreender lá fora, no meio do povo, que nós estamos fazendo algo muito significativo, isso é uma corrente de pensamento. E é isso que nós temos que formar. Os pesquisadores, junto com os professores, junto com os estudantes, mas junto também com certos segmentos das empresas que, algumas delas, não todas, mas que batalharam conosco. Nós não conseguimos a aprovação dessa legislação sozinhos, não. Nós conseguimos com a participação de muitos setores, de muitas empresas importantes brasileiras. Quando a gente discutiu a questão das patentes lá atrás, ainda no início do governo Fernando Henrique, nós enfrentamos, se não tínhamos liquidado tudo, nós enfrentamos com a indústria farmacêutica brasileira. E indicamos os prejuízos que iam acontecer. Mostramos os prejuízos que iam acontecer com aquela legislação, que era nefasta ao interesse do país. E aconteceram. Nós conseguimos desmontar a nossa indústria tão importante de produção de medicamentos. E, com isso, agradeço a participação e me coloco aqui à disposição. Muitíssimo obrigado.